pessoas que geralmente elas não têm esse nível de fé, de crença, elas são movidas muitas vezes por desafios. Então assim, não, me desafia. Eu sei que eu vou conseguir fazer. Então elas têm como estímulo um desafio. Faz um desafio com Deus. Ora durante 21 dias, por exemplo, ora durante 7 dias, enfim, coloca um desafio. Tem casos que eu conheço de pessoas que oraram no mesmo dia. Você diz assim, bom, se Deus existe, então ele vai ter que falar comigo hoje. Então faz uma oração. O que você gostaria que Deus falasse? Qual é a resposta que você está procurando? E a pessoa ser tão ousada, mas tão dura, tão queixo duro, tão coração duro, e Deus ama essas pessoas. Deixa eu te dizer, se você presta atenção aqui, se você estiver assistindo a gente e for de um coração duro, e por algum motivo você está assistindo a gente, faz um desafio com Deus. E teve pessoas que fizeram 21 dias, 7 dias, enfim, mas teve uma que eu conheci que ela fez em um dia. Falei, bom, então se Deus existe, ele vai ter que falar comigo hoje. E a resposta que eu preciso é tal, diante de uma situação X. Então, e assim, como a gente está conversando. Eu falei, é isso que você tá acreditando? É. Então, beleza. Coloca diante de Deus. Não, já coloquei. Não é assim? Orar não é assim que você fala? De colocar e tá tudo resolvido? É. Não, então beleza. É assim que você quer? É, então beleza. E foi passando o dia. E eu te confesso que eu fiquei aflito. Quase que ele me convenceu a não ter mais fé. Eu falei, Deus, por misericórdia de mim, atende ele, por favor. E tem uma outra ótima que eu vou te contar. E aconteceu, cara. E assim, antes da pessoa dormir, e assim, ela estava para dormir dizendo o seguinte, tá vendo? E eu sabia que Deus não existe, que Deus não ia me responder. E antes dela deitar, a resposta veio. E essa pessoa se converteu. Ali, naquela resposta. Então, assim, desafia Deus. Deus ama desafio. Faz um desafio com ele, então. Foi mais ou menos assim que o pastor falou pra mim. É mesmo? Foi mais ou menos assim. Eu lembro da história. Mas, pô, vale a pena. Porque eu não acreditava. Eu tava acreditando em Deus na época, mas o papo era com Jesus, né? Uhum. Um cara chegou pra mim e falou: você tem que aceitar Jesus, senão você tá correndo risco de vida. Eu falei, caraca, que gatilho é esse que você meteu aqui, né? E eu fiquei incomodado. E aí depois aconteceu de eu arrebentar meu joelho. Uhum. Aí eu chamei o Mário, meu amigo que hoje está com Deus, né? Ele chegou em casa com o pastor. E o pastor falou, cara, fica tranquilo, fala com Deus do seu jeito, pergunta... Todo dia você pergunta, Deus, o que o senhor tem pra minha vida? Me mostra e tal. E eu fui conversando com ele. Fala com Deus do seu jeito. Isso é oração. Fala com Deus do seu jeito é uma oração. Entendi. Tá, e agora eu vou... Então, beleza, vamos supor que todos vocês que não acreditam aceitaram o desafio, mas acredito que a maioria das pessoas acredita em Deus. Com certeza tem uma parcela que não acredita, mas a maioria das pessoas acreditam, mas talvez não tenham o hábito de orar. Ou não tenham experiências a partir de suas orações. Existe um livro que o Luciano Subirá fala que ele lê esse livro várias vezes, já leu esse livro várias vezes, e por ele ter falado isso, eu fui ler o livro. Um livro chamado Quarta Dimensão. Nesse livro, o pastor, que se eu não me engano, ele tinha uma das maiores igrejas, não sei se da Coreia, ou enfim, da David Young Cho. Ele propõe algumas técnicas de oração para que Deus as responda. Você já leu esse livro? Não li, mas na verdade está na minha escala de leitura e já está em casa esse livro, inclusive. Entendi. Mas eu preciso ler. E o que ele diz nesse livro? Ele diz algumas coisas, mas uma das coisas que ele fala é sobre a especificidade da sua oração. Sim. Que se você faz orações vagas, Deus não te responde porque você não soube pedir, digamos assim. Mas quando você é extremamente específico, Deus responde sua oração. O que você acha? Você já teve experiências com isso? Já e tá certo. Uma coisa é você começar a orar para quem nunca orou. Então fala com Deus do seu jeito. Porque a palavra de Deus também diz que o Senhor esquadrinha o meu coração. Então ele sabe a intenção do meu coração. Então ele sabe que eu estou me aproximando dele e ele sempre teve relacionamento comigo, mas eu não tive com ele, eu não tinha com ele. Então existe o passo a passo. Eu vou te dar um exemplo bem tranquilo. A sua mãe, eu tenho certeza mais do que absoluta, que a sua mãe, ela bate um olho em você, ela sabe se você está bem ou se você está mal, sem você abrir a boca. Sim. A minha mãe chegou ao ponto de saber quando eu
eu era mais desajuizado, minha mãe sabia, pelo meu andar, pelos meus passos, se eu estava bem, se eu estava nervoso ou se eu estava chumbado. Ela sabia. Conforme eu colocava a chave na fechadura, ela sabia como eu estava. É intimidade. E aí eu preciso orar como eu sei, falar com Deus do meu jeito, e ampliando esse falar com Deus do meu jeito para ser íntimo dele. É o que mais Deus deseja, intimidade. Mas nesse processo de evolução, Deus não precisa saber do que eu quero. Eu preciso falar para ele o que eu quero. Porque Deus já sabe. Mas eu preciso saber. Vou te exemplificar. Um dia eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu te amo. E eu era já um rapaz, já tinha 20 e poucos anos. E meu pai me disse o seguinte: eu sempre soube que você me amava, mas você não sabe quanto é bom eu ouvir isso. Então Deus sabe do que eu preciso, mas eu não sei o quanto é bom eu falar para ele o que eu preciso. Então Deus sabe. Especifica aquilo que você quer. Porque você não pode chegar num restaurante e falar: me dá qualquer coisa. Falar: qualquer coisa eu não tenho. Então o que você tem? Eu tenho arroz, feijão, tenho separado, tenho junto, tenho carne, tenho ovo. Não, vê aí o que é melhor. Como é que eu vou saber o que é melhor? Você que precisa saber. E aí eu faço um pedido para Deus. Deus, eu preciso disso. Uma oração melhor. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu preciso disso. Mas se tiver algo melhor, me dá. E se isso não for para mim, tira. Mas hoje o que eu vejo é isso. Eu preciso de uma porta de emprego. Tem pessoas que fazem os negócios que eu fico louco. Posso ser eu mesmo? Por favor. Deus, eu quero passar na faculdade. Eu quero passar na faculdade. Aí você passa e sai fora de Deus. Que pedido que você fez? Você pediu a faculdade, Deus te deu e você agora não tem tempo para falar com ele? Espera aí, tem alguma coisa errada. Não foi Deus que errou, porque ele não erra. Fui eu que pedi algo, que Deus me concedeu, só que isso se tornou maior que Deus na minha vida. Então, peça com clareza. Porque quanto mais eu tiver clareza, melhor para mim, não é para Deus. Outro exemplo que eu vou te dar. Tem um conceito da neurociência, da neurolinguística. Tudo que eu foco, expande. Eu quero um carro. Eu quero uma BM. E eu só vou achar BM na rua. Eu falei: cara, eu não sabia que tinha tanta BM. Por quê? Porque eu foquei naquilo, expandiu. Deus, eu quero isso. Claro, eu quero uma BM. Senhor, eu quero uma BMW, me abençoa com carro, me abençoa com casamento, me abençoa com uma casa, me abençoa com emprego. E aí você foca naquilo e ora em cima daquilo. A minha oração vai expandir a minha mente. E de alguma forma isso se conecta com a vontade soberana de Deus, ou a diretiva ou a permissiva. E isso vai acontecer. Foi porque Deus precisou clareza para me dar? Não. Foi porque eu precisei de clareza para começar a ver o que eu ainda não tinha. Eu primeiro oro e vejo no reino do Espírito aquilo que eu ainda não recebi. Porque vai passar o tempo em Deus e eu vou receber. A porta que eu preciso que seja aberta vai ser aberta por Deus, no tempo de Deus. Mas eu preciso, pela fé, eu já vejo essa porta aberta. Pela fé, eu já vejo meu casamento. Pela fé, eu já vejo meu filho. Tem testemunhos e testemunhos de casais que não engravidavam, ou engravidavam e perdiam a gravidez, até um determinado momento que eles entenderam: não, eu vou orar já crendo, mas eu não estou grávida. Sim, não está fisicamente, mas no reino do Espírito eu já estou orando a Deus, dizendo: Deus, obrigado por essa gravidez. E eu sei que nada vai acontecer. Deus, obrigado por esse filho. Porque ele vai nascer e vai ser menino e vai se chamar tal. E eu já estou te agradecendo. Sim, mas eu nem grávida estou. Sim, mas eu já estou agradecendo porque eu estou vendo aquilo que Deus vai me dar. Então eu sou específico. Quando eu falo assim, eu me empolgo. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.